Livro Reportagens de Além-Túmulo. Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição de número 34. A conselheira e invigilante. À frente da amiga alarmada, Dona Deodata Chagas prosseguiu aconselhando. Não deves proceder levianamente. É necessário aprender a tolerância, minha irmã. Ignoras, acaso, os princípios da nossa consoladora doutrina? Quantas criaturas se perdem diariamente por ignorância das verdades que Jesus nos confia? Mas, perguntava a interpelada timidamente, e meu martírio doméstico? Será justo suportar a perseguição de pessoas sem consciência? Meu marido parece olvidar comezinhos deveres do homem de bem. E por que não perdoar ao pobrezinho? Atalhava a outra, firme e resoluta. Não dês ouvidos a intrigas, nem te detenhas na observação do mal, ainda mesmo quando se positivem as tuas desconfianças. Lembra o perdão doméstico, minha boa Cacilda. Esquece a infelicidade dos espíritos inferiores que te não podem compreender. Além disso, convém não esqueceres que o ciúme é monstro insaciável. Foge-lhe às garras enquanto é tempo. Afinal de contas, a esposa e mãe precisa fortaleza e serenidade. A ouvinte enxugava o pranto copioso, mostrava-se mais calma e despedia-se resignada, recebendo novos apelos da amiga solícita. Deodata Chagas era sempre assim. Dona de maravilhosos recursos verbais, tinha imensa facilidade para dar conselhos. Ninguém conseguia ausentar-se de sua porta sem um punhado de exortações. Era interessante observar, porém, que seu espírito se revelava sumamente despreocupado do próprio lar. Os filhos menores viviam habitualmente à gandaia, sem qualquer expressão de vigilância materna. A genitora nunca examinou o problema dos seus costumes, conversações e companhias. O esposo, Edmundo Chagas, homem do comércio, chegava à casa a horas determinadas, durante o dia, mas não raro, ao almoço, Dona Deodata permanecia na sala de visitas a esboçar orientações para as amigas desesperadas. Germana, não posso compreender-te a exaltação descabida. Não te deixes dominar tanto assim. E os filhos, Deodata? Inquiria Dona Germana, olhos inchados de chorar. São eles o motivo de meus sofrimentos invariáveis. Nos tempos de hoje, raríssimos consideram deveres, poucos se dispõem a obedecer. Entendo-te, replicava a conselheira, revelando forte interesse. Entretanto, é imprescindível renovar energias próprias. Ninguém se entregará à dor sem prejuízos graves. Reanima-te, que é isso? Enquanto a amiga soluçava, prosseguia traçando diretrizes, demonstrando valor e superioridade. E a fé? Onde colocaste os ensinamentos recebidos? O chefe da casa, após consultar a mesa deserta, onde se não reconhecia o mínimo sinal de almoço, observava, neurastênico, o colóquio amistoso da sala. Enterrava o chapéu na cabeça e voltava à rua, encaminhando-se à pensão da esquina próxima. Somente muito depois erguia-se Deodata para atender as crianças famintas. À noite, frequentemente de regresso ao lar, ansioso de aconchego doméstico, o chefe da família encontrava a mesma cena, embora a modificação de personagens. A esposa continuava aconselhando. Dona Lisota, a vida pede a sua compreensão e boa vontade. Desaprova a sua atitude de inconformação aos desígnios do Eterno. Dessa vez era uma velhinha de cabelos brancos que considerava chorando. Nunca esperei, no entanto, por isto. Meu único amigo morreu. Os filhos desprezam-me, os parentes relegaram-me ao abandono. Todavia, exclamava Deodata, sempre disposta a ensinar, é preciso revelar coragem na luta. Guarde intacta a sua confiança em Deus. Tenha fé.
É indispensável atender à vontade superior e não à nossa. Presentemente, não posso concordar com o seu modo de agir. Enquanto a anciã fazia o possível por levantar-se do abatimento doloroso, a conselheira rematava: E a fé, minha amiga? Onde coloca você tão imenso tesouro? Já pensou nisto? O crente não deve respirar outra atmosfera que não seja a do otimismo sadio e franco. Edmundo relanceava o olhar pelo interior, reconhecendo a inutilidade de qualquer chamamento afetivo. A companheira tornara o hábito de aconselhar, qual se fora venenoso excesso do espírito. Tal a insistência com que desejava regenerar pessoas, reavivar as forças alheias, consertar o mundo, enfim. Muitas vezes tentara arrancá-la de semelhante situação, mas todo o esforço redundara inútil. Mergulhado em amargas reflexões, Edmundo percebia que os rapazes se entregavam a terríveis disputas na copa e, desanimado, entristecido, tornava à rua sem esperança. Aos poucos, adquiriu o costume de beber, coisa que nunca lhe ocorrera em tempo algum. Sem forças para corrigir o desentendimento da companheira, sufocava no copo as desditas do coração. Dona Deodata parecia não perceber o curso dos acontecimentos e mantinha a mesma atitude mental. Almas desesperadas, ociosas e viciosas, batiam-lhe à porta em onda crescente. Por que tão grandes demonstrações de amargura? Exclamava para a inquieta visitante de bairro longínquo. Não posso justificar o teu desânimo. A interpelada, revelando os profundos padecimentos que lhe roíam a alma, observava aflita. Quando o marido nos abandona, tudo parece escuro em nossos caminhos. A senhora é feliz, dona Deodata. Nunca experimentou sofrimento igual a este. Não posso conformar-me com a separação. É preciso, porém, perdoar e ser forte, interpunha a conselheira imperturbável. Estamos neste mundo para testemunhar espiritualidade na procura de Deus. Pareces demasiadamente enfraquecida no trabalho comum. Levanta o ânimo, resiste, não te deixes levar por arremedos de tempestade. Despedia-se a infeliz reconhecidamente. Chegou, entretanto, o momento em que Deodata Chagas devia tomar conhecimento da sua própria situação. Depois de alguns dias, nos quais supunha o marido em viagem de serviço, veio a saber que Edmundo montara nova casa em bairro distante. O álcool trouxera-lhe o ouvido de obrigações sagradas. O bar incumbira-se de conduzi-lo a relações diferentes, e com a embriaguez dos sentidos veio a embriaguez dos sentimentos. A senhora Chagas, contudo, sempre eficiente na orientação dos outros, recebeu a notícia sem ocultar a mágoa imensa. Aquela alma tão forte e tão clara, que sabia traçar os caminhos alheios, semelhava-se agora a um lago turvo, em face das pedras da tempestade e das rajadas do vento. Humilhada, chorosa, procurou os filhos para torná-los partícipes da sua profunda revolta. Entretanto, encontrou neles as mais ásperas observações. Alguns estavam dispostos a seguir, sem hesitação, para a nova casa paterna. Inconformada, a pobre senhora buscou os recursos da justiça do mundo, mas a cada passo encontrava a ironia, o desprezo, o desconhecimento deliberado de sua dor. Incapaz de manter a resistência necessária, surda agora aos apelos que as amigas lhe traziam ao espírito desalentado, Deodata recolheu-se ao leito, dominada de traumatismo singular, que lhe envenenou o organismo para sempre. Depois de 3 anos de reclusão, entre meditações e lágrimas, voltou novamente ao plano espiritual. Com surpresa, todavia, experimentava o mesmo abatimento e desolação. Embora atendida por dedicados enfermeiros da esfera invisível aos olhos mortais, a desencarnada por muito tempo permaneceu enleada no fundo obscuro de suas impressões de amargura e revolta íntima.
Chegou, porém, um instante em que conseguiu lobrigar o vulto de um daqueles emissários do bem, que lhe balsamizavam o coração. Extenuada de angústia no conflito consigo mesma, a pobre criatura ajoelhou-se e rogou ansiosa: Ó mensageiro de Deus, explicai-me por piedade a razão de minhas enormes desditas. Sinto-me cansada, oprimida, porque a dolorosa tragédia que me destruiu o destino cheio de esperanças. O benfeitor contemplou-a com expressão fraternal e elucidou amorosamente. O drama infeliz de sua última experiência na terra é o das almas que transportam a luz por fora do coração. Os que ensinam sem aprender e aconselham sem praticar são também filhos pródigos na casa do Pai. Dissipam tesouros espirituais sem cogitar das necessidades próprias e acordam, mais cedo ou mais tarde, com a miséria e o desconforto. Deodata compreendeu o alcance profundo daquelas palavras, mas, desejosa de lavar a culpa, objetou: será então erro grave ensinar o caminho aos outros? E Jesus não trabalhou o Mestre no mundo por traçar diretrizes ao homem sofredor? O amigo espiritual contemplou-a afetuosamente e respondeu: Jesus indicou a estrada e seguiu-a, pregou a fé e viveu-a, induziu discípulos e companheiros à coragem e demonstrou-a em si mesmo, difundiu a lição do amor, entregando-se amorosamente a cada um, expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se. Exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. Engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. A esposa de Edmundo estava perplexa, e quando se esforçou por emitir observação nova, o sábio instrutor sorriu carinhosamente e concluiu: renova o padrão de esperança em Jesus Cristo, e não argumentes com a verdade. O campo continua repleto de trabalho e continuamos ricos de possibilidades. Realmente, não constitui erro indicar o caminho ao que se desviou, porque o benefício é sempre um tesouro para quem o recebe com sabedoria. Mas, quanto a nós mesmos, é sempre perigoso aconselhar os outros antes de havermos aconselhado a nós próprios.